Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências sobre adolescência, sobre as mudanças comportamentais dessa fase da vida, tá? Então, professora Larissa, prazer estar aqui com vocês. Nossa intérprete é Viviana. E vamos começar então. Nosso objetivo dessa aula é discutir um pouco a adolescência, as mudanças físicas e também comportamentais que acontecem nessa fase, considerando aí, né, que elas são resultado dos sistemas nervoso e do sistema endócrino. Olha só essa imagem aqui. O que essas pessoas da imagem têm em comum com você ou com os seus amigos? Muitos adolescentes realmente, né, ficam o tempo todo ali no celular, talvez essa seja uma característica em comum, talvez a forma de se vestir, né, essa questão de formar um grupo de amigos mais próximos. Então, são algumas características que a gente vê em comum entre os adolescentes. Mas o que a gente mais vê na adolescência, na realidade, né, que é geral, são as transformações que acontecem. E quando nós falamos em transformações, são elas transformações físicas, mas também comportamentais. Então, para a gente começar esse assunto, dá uma olhada nessa matéria que saiu no portal do G1, tá? No ano de 2019. Mudanças de comportamento da adolescência. Como lidar? Então, aqui alguns trechos dessa matéria. Perto dos 12 anos de idade, a mudança de comportamento dos jovens fica evidente. De repente, começam a escolher o modo de se vestir, quais músicas preferem ouvir, surgem aquelas amizades inseparáveis, os ídolos, os relacionamentos amorosos e aquela vontade de desbravar o mundo. É na adolescência que o jovem passa a se reconhecer como uma pessoa única. Nesse processo, é comum que ele se identifique com um grupo de amigos e passe a buscar referências, então, nesse grupo. Enquanto na infância, o mais comum é que essa relação de compatibilidade ela seja desempenhada pela família. Isso tende a mudar com os anos. Porém, se os pais constroem desde a infância uma relação de confiança, as chances desse processo ser mais fluido e menos doloroso são maiores. Então, se você quiser conferir toda essa matéria, aqui são só alguns trechos dela, você pode acessar, né, o QR Code com a câmera do seu celular. Por que essa matéria aqui para a gente começar esse tema? Então, a adolescência, né, é um período em que os comportamentos são, o tempo todo passam por transformações. E muitas vezes a gente verifica agressividade, rebeldia, teimosia, instabilidade emocional, mudanças bruscas de humor, né? E muitas vezes também decisões tomadas precipitadamente. Então o adolescente num dia quer uma coisa que ele acha que quer, no outro dia ele já mudou completamente de opinião, já se arrependeu daquela decisão. Então é um momento de transformação, não somente física, mas também mental. Por isso, estabelecer essa relação com os familiares, né, com aquelas pessoas que você realmente confia, certamente vão tornar a sua adolescência aí um período mais tranquilo de se passar. Durante a puberdade, então, essas alterações acontecem, né, no nosso corpo, na parte física, como a gente já viu, para que a gente possa ter essa capacidade de reprodução, tá? Então, transformando o corpo da criança em um corpo adulto, isso vai deixar o corpo preparado para a reprodução. Só que no meio dessa mudança toda no nosso físico, a gente também está tendo mudanças no nosso mental, no nosso social, nas nossas formas de pensar, né? De reagir aí. O início da puberdade, ele vai ser determinado por vários fatores. Pode ser fator genético, fatores ambientais e também psicológicos. Então é importante lembrar que, além de variar quando começa a puberdade em cada pessoa, a velocidade dessas transformações também muda de pessoa para pessoa. Não podemos nos comparar, ninguém é igual ao outro, tá? O que a gente precisa é buscar se conhecer, se compreender para encarar da melhor forma possível essas transformações. Então, na adolescência,
além de todas aquelas mudanças no físico que a gente já viu, mudanças no cérebro também acontecem. Então, o cérebro está em desenvolvimento nesse período. Os neurônios, a configuração entre eles está mudando na adolescência. E é justamente por isso que nessa fase há tantas mudanças, né, comportamentais, tá? Ao adquirir então mais consciência de si mesmo durante esse período, muitos adolescentes nessa fase podem se sentir inseguros, fragilizados, deprimidos, rebeldes, ansiosos. Então são muitas as características relatadas nesse período, né? Porém, o importante é se autoconhecer, não se comparar ao outro, né? Se conhecer, buscar entender com você essas mudanças, como elas estão ocorrendo, tá? Antes da gente dar continuidade, temos aqui a primeira atividade da aula de hoje, que diz o seguinte: na puberdade, os adolescentes podem variar muito e rapidamente, né, em relação ao humor e ao comportamento, pois em sua maioria representam a insegurança e a ansiedade diante de situações novas que geram dúvidas e provocam transformações. Comente quais seriam algumas dessas mudanças. Então, quais são essas mudanças aqui que ele diz de humor, de comportamento? Como que isso aparece, se manifesta na adolescência? Certamente você já passou e está passando por isso. Então, responde o que você mesmo já sentiu, né? E depois socializa, compartilhem lá entre a turma de vocês, para que vocês possam estar aprendendo uns com os outros. Então, vou dar um tempinho e já retorno para a gente continuar essa conversa.
E então, quais seriam essas mudanças que se manifestam aí durante este período da adolescência? Não precisa apagar a sua resposta, com certeza ela está diferente desta que eu trouxe aqui, porque essa é uma questão que existe várias formas de você responder, tá? Então não apaga, compartilha lá, né, com a sua turma, com o seu professor ou professora, que aí, se precisar fazer algum ajuste, né, vocês estarão vendo juntos, tá? Mas essa fase, por ser uma fase de mudanças repentinas e muitas vezes imprevisíveis de humor, elas acabam vindo acompanhadas dessas manifestações aqui: agressividade, intolerância, então aquela pessoa que é impaciente, alterações do sono também se observa muito entre os adolescentes, tá? Insônia. Então essas são algumas manifestações. E por que que isso acontece? Não esquece, além das transformações físicas no seu corpo, quando você está na adolescência, a configuração dos seus neurônios também está mudando. Isso quer dizer que seu cérebro também está amadurecendo para você se tornar adulto. Então, se você sentir algo assim, né? Algum momento de mau humor, mudança brusca no humor, agressividade, você não está tendo nenhum problema, você está passando por essa fase e esses hormônios todos mexem de fato com o nosso humor. Então é algo natural. É claro que você não pode deixar essa agressividade, intolerância permanecer, né? Você tem que saber lidar com isso, tá? Porque as pessoas ao seu redor, né, não merecem levar, né, aturar atitudes intolerantes. Então você precisa aprender a lidar com isso, a se aceitar, saber que esse momento vai passar, né? E amadurecer o seu cérebro com pensamentos positivos, com ideias boas, com decisões sábias. Então uma coisa que tem que tomar muito cuidado na adolescência é que, como, né, a pessoa está com o desenvolvimento cerebral acontecendo, às vezes a pessoa toma uma atitude muito precipitada e, dependendo daquilo que ela, do jeito que ela age, da maneira que ela agir, ela pode colher consequências que ela pode se arrepender para o resto da vida. Então, é uma fase que você não tem certeza absoluta do que você quer. É uma fase de conflitos de ideias muito grande, tá? Todo mundo que passa pela adolescência sabe disso e todo mundo supera a adolescência. Então, é preciso pensar antes de agir, construir, né, uma relação mais forte da amizade com aquela pessoa que você confia para se abrir, para não se arrepender de nenhuma decisão feita aí nesse momento, tá? Então, juízo, né, na cabeça. Então, por estarem mais atentos ao que acontece na sua vida a partir da adolescência, muitos adolescentes ficam mudando as suas perspectivas o tempo todo, né? Com relação ao seu futuro, ao que pretende fazer no seu futuro, ao estilo de música que gosta, ao estilo de se vestir, né? Então é um momento de muita instabilidade emocional. Por isso, reforço, né? Precisa pensar antes de agir. Não agir por impulso, porque as consequências você pode depois acabar se arrependendo para o resto da sua vida. Então você está em transformação. Pensa aí, né, que todo o futuro você tem pela frente para aproveitar. Então age sempre com responsabilidade. Muitos adolescentes podem passar por essas mudanças súbitas de humor aí. Então, nessa fase, antes de tomar atitudes, antes de ficar descontando o mau humor nos outros, crie um vínculo, tenha apoio dos seus amigos e familiares. Certamente, elas são, né, a família, elas são as pessoas ali que mais vão te apoiar, que mais vão te entender. Afinal, todo mundo que já passou pela adolescência já viveu isso. Vai te compreender e vai poder te dar conselhos, te ajudar a superar esse momento, tá? Se necessário, você pode procurar ajuda também com o seu professor, com a sua professora, para o esclarecimento de dúvidas, com a ajuda de psicólogos também, caso a pessoa esteja se sentindo muito insegura, muito frustrada, né? Eles também são profissionais que podem estar ajudando, mas principalmente família, tá? Nada melhor do que pai e mãe
né? Ninguém vai te compreender melhor do que pai e mãe. São as pessoas que mais te amam, que mais se preocupam com você. Então tenha uma relação de amizade, de confiança, para você poder ser ouvido, compreendido e também, né, manter essa relação boa aí. Com certeza você vai passar pela adolescência aí muito mais tranquilamente se você mantiver esse vínculo forte. E aí, a nossa segunda atividade da aula de hoje. Uma professora de ciências chegou na sala de aula e perguntou para os seus alunos como compreender e ser compreendido na adolescência. Então agora é para você criar uma solução para essa situação, problema aqui. E claro, depois, né, vocês interagirem aí entre vocês, na turma, os colegas, com o professor ou a professora de turma, para que vocês aprendam a como passar por essa fase. Então, compreender e ser compreendido na adolescência. O que é preciso ser feito, então, para que isso aconteça? Então, vou dar um tempinho para você elaborar sua resposta e já retorno aqui.
Como compreender e ser compreendido, então, na adolescência? O que você colocou aí? Lembrou do que nós falamos agora há pouco sobre a relação, né? Esse afeto, essa confiança com a família? Esse é um ponto extremamente importante, tá? Então, ó, aqui uma sugestão, né, de resposta, porque essa é uma resposta pessoal. Então, tem inúmeras formas de você responder ela, tá? Por isso, para você compartilhar aí com a sua turma. Então, a pessoa, né, o adulto e o adolescente devem se conhecer, se aceitar, tá? Na adolescência, por mais que essas mudanças estejam acontecendo, por mais que o cérebro esteja em processo de amadurecimento, quanto mais você buscar se conhecer, os seus interesses, os seus gostos, preferências, entender o porquê que essas mudanças físicas e mentais estão acontecendo, mais fácil vai ser esse processo. E uma outra coisa muito importante, respeito às diferenças. Então, se você gosta de um estilo musical e o outro adolescente da sua turma gosta de um estilo completamente diferente, isso não te faz melhor ou pior do que ele. O estilo de se vestir, né, as preferências de um modo geral, tá? Então, tudo isso a gente precisa aprender a respeitar. Cada um tem sua maneira de agir, cada um tem os seus interesses e é justamente isso que torna o mundo interessante, né? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, ia ser meio chato. Então, a gente precisa aprender a respeitar as diferenças. E, claro, diálogo é fundamental. Então, na adolescência, quando você tem essas oscilações hormonais, quando você tem esse conflito de ideias, que você não sabe direito o que você quer ainda, então não haja no impulso, pense, dialogue, converse com quem você ama e confia, né? Que com certeza você não vai tomar nenhuma atitude precipitada e vai ter um futuro aí inteiro pela frente, né? Muito mais saudável, muito melhor para se viver. Então, nessa aula, o que nós vimos, falamos aí a respeito das mudanças comportamentais, lembrando que, além de mudança física promovida por hormônios, na adolescência também tem mudança no comportamento, porque o sistema nervoso está em processo de amadurecimento, tá? Então, todas essas mudanças são normais, todo ser humano passa pela adolescência, esse processo que nos transforma, deixa a gente de ser criança para que a gente possa se transformar em adultos. Espero que você tenha gostado dessa aula, obrigada pela sua atenção e até mais!